Esses ecossistemas eles estão muito ameaçados. Se a gente for ver, o Cerrado já teve mais de 50% da sua área natural transformada em pasto com plantio de espécies exóticas ou transformado em outros cultivos e assim por diante, muito mais do que a área da Amazônia, por exemplo. Como a gente tem essa percepção, né, ainda muito impregnada de que ecossistemas abertos muitas vezes não são naturais, são recentes e podem ser o produto de floresta degradada, a gente não presta muita atenção nesses sistemas. Então, o primeiro tipo de sistema que vai ser degradado para o avanço agrícola, por exemplo, com certeza são esses ecossistemas abertos e savânicos. E isso é um problema porque a gente ainda não sabe muito bem como restaurar esses ecossistemas abertos e savânicos. Uma coisa que a gente sabe com certeza é que a gente não restaura esses sistemas plantando árvores. Então a restauração dos ecossistemas campestres e savânicos, ela não se dá como a gente faz na restauração florestal, que geralmente a gente faz através do plantio de mudas e assim por diante, porque é o plantio de mudas de árvores. O que a gente sabe com certeza é que a gente tem que restabelecer nesses ecossistemas essa grande diversidade, a funcionalidade dele e principalmente esse componente subterrâneo quando ele é destruído. E a regeneração natural desses sistemas depois da degradação, ela pode levar décadas ou até séculos. Então, não são tipos de ecossistemas simples para serem restaurados. A gente vive num país que é praticamente conhecido mundialmente pelas suas florestas tropicais, né? A floresta amazônica, a floresta atlântica e assim por diante. Mas o que a gente não presta muita atenção geralmente é que quase 30% do território brasileiro é formado por esses ecossistemas que a gente chama de ecossistemas abertos, ou seja, são campos, savanas, onde a cobertura lenhosa é bem menor, então a gente tem uma maior cobertura do extrato herbáceo de gramíneas, ervas pequenas, muito rico em espécies. Então a gente tem savanas no meio da Amazônia, a gente tem uma grande parte do cerrado formado por esse tipo de vegetação campestre e savânica. A gente tem o pampa, né? Então a gente tem esses campos subtropicais no sul do Brasil. Temos campos de altitude dentro do bioma Mata Atlântica. O que eles têm em comum é que todos eles são ambientes antigos, então a gente tem essa ideia, né, que tudo que é aberto é recente, é floresta degradada, mas na verdade são ecossistemas que já estão presentes aí há milhares ou muitas vezes milhões de anos, como é o caso do Cerrado. São ambientes muito ricos em espécies, essa riqueza está concentrada no extrato herbáceo, então para a gente ver a riqueza desses ecossistemas a gente tem que olhar para baixo, não para cima, como a gente faz na floresta geralmente. Uma grande parte da população mundial vive nesses ecossistemas campestres e savânicos e dependem dele, né? Seja utilizando para o pastejo, seja ele provém também bastante serviços ecossistêmicos, como no caso do Cerrado, a gente tem as maiores bacias hidrográficas brasileiras localizadas no Cerrado. A gente tem uma grande quantidade também de carbono, apesar da gente pensar que as florestas sequestram, são as grandes responsáveis pelo sequestro de carbono, a gente vê que nesses ecossistemas esse carbono ele é sequestrado e ele é armazenado debaixo do solo. E aí vem a importância então desse componente subterrâneo na forma tanto de raízes, mas principalmente de estruturas subterrâneas que têm reservas e que também armazenam as gemas, que são tecidos meristemáticos, ou seja, eles têm a capacidade de se transformar em várias estruturas como ramos. Existem 3 pontos que a gente chama bastante atenção e que devem ser levados em consideração, então, quando a gente pensa em restauração desses ecossistemas. Uma delas é que a maior parte das espécies que estão presentes nesses ecossistemas, elas não regeneram via germinação. Então, a germinação não é a estratégia mais importante nesses ecossistemas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você, por exemplo, passa um distúrbio nessa área e você volta para ela depois, a maior parte das espécies vai estar rebrotando, não vai estar germinando.
E esse rebrote vem da importância, então, desse componente subterrâneo, dessas estruturas de reserva que tem esse banco de gemas. Então, a gente precisa monitorar essa restauração, talvez por um longo prazo, e principalmente ver as mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, eles são bastante suscetíveis a invasões biológicas. Então, um problema sério que a gente tem na restauração desses ecossistemas é a invasão de espécies exóticas. Para a gente saber que a gente teve sucesso de restauração nesses sistemas, é se a gente restabelece o regime de distúrbio ou coloca o distúrbio novamente nesse sistema, ele consegue se regenerar sozinho, né? Então vamos supor, a gente tem uma área de cerrado, a gente restaura essa área de cerrado, se ela pega fogo e ela se regenera sozinha, a gente pode dizer que a gente teve sucesso de restauração nessa área. E sempre levar em consideração que a gente tem que focar a restauração desses ambientes nesses ecossistemas que a gente chama de ecossistemas campestres e savânicos primários, porque se a gente não levar em consideração eles, a gente não vai estar restaurando esses ecossistemas da maneira correta.